queridos, tudo bem? Então, vamos conhecer o assunto da nossa aula de hoje. Então, vamos para o objeto de conhecimento. Ainda falando sobre modernismo no Brasil, primeira fase, contexto de produção, característica e Oswald de Andrade, um dos maiores representantes, né, deste movimento. E o detalhamento, introdução aos aspectos sociais, históricos e políticos que marcaram o período literário, observações quanto à estética predominante do período, estudo do estilo de produção literária do autor moderno Oswald de Andrade. Então, é isso aí. Como vocês observaram, né, a gente vai continuar falando sobre o modernismo. Então, depois, né, do pré-modernismo, né, e teve todo um processo para culminar no modernismo. Então, vocês já viram a aula sobre a Semana da Arte Moderna, né, que foi na Semana da Arte Moderna que se oficializou mesmo o modernismo no Brasil. Então, todo este tempo, né, todo este movimento era gerado por futuros transformações, né, estava exausto de todos aqueles movimentos anteriores, como já foi falado em várias aulas, né, então a gente vai trabalhar sobre este assunto do modernismo, né, tratando de algumas características e principalmente do maior representante, que a gente vai observar suas obras e algumas características presentes nessas obras. Então, vamos ver aqui o nosso primeiro assunto. Então, né, sobre isso que a gente vai falar, sobre a primeira geração modernista, né, que foi a primeira fase, né, quando começou o modernismo no Brasil. Então, a gente vai verificar algumas características desse movimento, que se deu exatamente, né, porque vocês viram no início, né, do primeiro momento da aula, o professor falou sobre a Semana da Arte Moderna. Tudo começou ali, né, naquele momento. Todos os movimentos voltados para que fossem feitos, né, novas ideias, né, fosse transformado tudo aquilo que era ultrapassado. Então, eles queriam mostrar ao mundo uma nova forma de literatura, uma nova forma das pessoas verem a sua terra, né? Que principalmente uma das características dessa primeira fase, desse primeiro movimento, foi valorizar mesmo a linguagem brasileira, né? Todos os elementos que a nossa pátria oferecia. Então, o primeiro movimento, a primeira geração modernista, o primeiro tempo modernista, abrange qual período, né? Esse período foi de 1922 a 1930. E o que aconteceu durante esse período? Esse período foi as buscas de definições, manifestos e propostas, né? Os manifestos aconteciam para que fosse experimentado novas formas do fazer, né, do fazer artístico. E essa transformação, né, que eles vinham buscando não era só na obra literária, era uma transformação de modo geral, uma transformação política, cultural, social. Estavam fartos de todas aquelas ações, né, transcorridas dos outros movimentos. Então, basta, não queremos mais isso, então vamos buscar novas coisas, novas situações, novas propostas. Então, era isso. Então, você vê aí que foi exatamente, né, de 1922 a 1930. Então, essa geração era conhecida como fase heróica do movimento. Por que fase heróica do movimento? Porque eles iam
enfatizar nesse momento o Brasil, né? Tudo que existiu, os símbolos brasileiros que eles queriam enfatizar a linguagem. Então, nós temos que ter uma literatura só nossa, né? Porque eu não sei se vocês lembram, né? Mas acredito que sim, que nos movimentos anteriores, nas escolas literárias anteriores, tudo, né, não começava no Brasil, né? Começava na Europa, né? Aí vinha para o Brasil. Esta fase, eles não queriam mais que isso acontecesse, por isso que foi a fase heróica, porque queria uma literatura extremamente brasileira, com a nossa cara, com nossas características. Então, traduziu-se na ruptura com o tradicionalismo nas artes e na atualização dos meios de expressão. Essa ruptura já foi muito falada, né? É cortar os laços com outros movimentos anteriores, quando a gente fala em laços principalmente das escolas mais tradicionais, né, o parnasianismo, né, que ele valorizava muito a sua forma, a forma dos poemas, né, a estrutura em si, e não o conteúdo. Ali você ia ver somente os versos tudo bonitinho, organizado em estrofe, e nada, o conteúdo não era importante. Por isso que eles queriam cortar todas essas coisas que não importavam mais neste momento, né, do modernismo. Então, a linha de frente, né, quem foram as pessoas, os autores, os representantes da linha de frente deste movimento? Oswald de Andrade, não são todos, alguns não estão aí, mas os principais, né, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, né, tem um sobrenome, mas não tem parentesco nenhum, e Manuel Bandeira. Esses foram os 3 escolhidos que a gente vai trabalhar, né, vai enfatizar com maior intensidade a sua obra. Então, a fase do modernismo, né, por convenção, que nós chamamos didática para efeito de organização, costuma-se desdobrar o modernismo brasileiro em 3 fases. Então, a primeira fase, né, que a gente vai ver, que é de implantação ou fase heróica, de implantação porque vai começar, né? A partir desse momento vai começar. É como se você fosse plantar algo e você vai experimentar. Ali, será que aquela terra é boa? Né? Ela vai crescer? Será que vai dar frutos? Então, é um experimento ali, é uma fase que vai começar. A segunda fase já se estabiliza ou consolida, né? Só que a segunda fase a gente vai trabalhar em outra aula, né, que é mais pela prosa, né, que a gente vai trabalhar. E a terceira fase que se chama pós-modernista, que é até hoje, né? Aí a gente vai trabalhar também em outro momento. Nós vamos enfatizar neste momento a primeira fase, tá bom? Então, a primeira fase do modernismo constituiu em um projeto estético que protestava a favor da libertação da arte, né? Isso aqui vocês já viram muito, o que é que eles queriam? Eles queriam, né, se libertar, ficar livre para trabalhar da sua forma, né? E principalmente dos padrões anteriores, que a gente já falou bastante. Quando fala nesses padrões, gente, porque a escola que mais fechou, né, que mais trabalhou em cima da forma fixa, foi o parnasianismo, né? Por isso que quando a gente fala em padrões anteriores, clássicos, a gente vai logo no parnasianismo. E, finalmente, da total liberdade de criação, se ficar livre, sem estrutura no poema, né? Trabalhar os seus versos. Se eu quiser trabalhar com rimas, eu trabalho, se não quiser, não tem problema.
E esse processo foi marcado por embates constantes, críticas acirradas vindo de todos os lados e rompimentos de antigos e tácitos acordos, né? Aqueles acordos fechados. Então, claro que teve muita crítica, né, com relação ao padrão do modernismo, né, que o que eles queriam seguir, padrão entre aspas, né, a gente está falando da forma que eles queriam seguir, que eles já queriam estar fora mesmo desses padrões radicais das escolas anteriores. Então, nós iremos agora, né, ver algumas das características marcantes desse período, tá, da primeira fase, e você vai encontrar nas obras. Tá? Então, nós vamos para a nossa primeira característica, que é liberdade formal e nova linguagem. A linguagem seria parte integrante e ativa dessa realidade, não um mero ornamento. Então, por que ornamento? Porque se eu valorizo a forma de um poema, ele está ali só para, quando falo em ornamento, né, ornamentar um lugar, para enfeitar. Então, ela não vai servir. O que ela vai fazer de positivo para a sociedade? Se ela não dá livre espaço para se falar, para se produzir, né, criticar, se não tem isso, não vai se poder fazer um poema livre, né? Então, era sobre esse tipo de linguagem, né, que eles não queriam, essa forma. Né, eles queriam, né, que saísse daquele momento, né? Tá, tudo que era passado não importava mais, vamos fazer o nosso todo diferente. Aí, poemas, piada e irreverência, né? A gente vai ver que lá nos poemas dele, eles conquistaram, né, esta forma de fazer dos poemas, aparentemente sério, mas aí de repente você encontra uma pitada de humor naquele poema, então traz muita ironia, sarcasmo e irreverência, caracteriza os poemas piada que satirizam costumes passadistas e velhas escolas literárias. Você observa que todo momento está falando e criticando das escolas passadas, né? Porque eles não querem mais ter esse modelo para a sua arte. Então, vamos para, ao lado disso, a enumeração caótica das ideias e simultaneidade de cenas, né, que trechos inteiros, sem pontuação, versos descontínuos e elípticos. Então, era isso que eles queriam, essa liberdade de se expressar, de colocar num papel de qualquer forma. Então, você vai também verificar, né, alguns trabalhos do modernismo, textos que não tem pontuação. Você vai encontrar texto que tem uma letra maiúscula lá no meio do texto, coisa que não era permitida, né, nas escolas anteriores. O parnasianismo principalmente, simbolismo, né, essas escolas mais tradicionais. Então, a paródia e literatura popular, eles prezavam por isso, pela paródia. Vocês vão encontrar, se forem pesquisar, várias paródias, né, principalmente na Canção do Exílio, né, tirada dela. Então, a paródia apresentava-se uma visão cômica ou satírica de obras do passado tidas como sérias. Então, você tinha uma obra ali, aparentemente séria, né, criticando a sociedade, então, aí mesmo fazia uma paródia, colocando também, apresentando ali a visão cômica, né, o humor presente nesses versos e algumas estrofes do poema. O poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, por exemplo, foi parodiado por Oswald de Andrade, Ricardo, Carlos Drummond de Andrade e Murilo Mendes. Né, a canção do Minha Terra Tem Palmeiras, onde canto o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Né, então, esta poesia
acredito eu, que foi a mais parodiada da história, né? Porque tem muitas paródias dessa música da época do modernismo, né? Que eu estou falando. Porque acontece assim, em várias músicas também serem parodiadas, né? Então, falando aqui do poema, né? Dentre todos os poemas do modernismo. Verso livre e fala popular. Uma característica também muito marcante, né? Desse movimento modernista. Então, poetas importantes como Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade trouxeram a linguagem comum ou coloquial das cidades. Então, se exigia, né, muito essa parte coloquial, essa fala que alcançasse o povo, que as pessoas tivessem acesso, e não aquelas palavras, como eles criticam muito, que você precisa ir ao dicionário, né, se você observar alguns contos, poemas, ou até romance, né, muito antigo, você tem que ficar com o dicionário toda hora verificando, porque eles prezavam muito pelo vocabulário. Já agora no modernismo, vamos acabar com isso, vamos valorizar a nossa fala, a fala do povo. E também quando a gente fala no verso livre, né, aqueles versos sem preocupação de rima, nem métrica, porque na escola literária parnasianista, tudo era contado, né? Os versos tinham tantas sílabas, né? Quais rimas, tudo bonitinho. A estrofe tinha que ter tantos versos, então tudo isso era bem marcado. No modernismo, acabar com tudo isso. Então agora a gente vai conhecer um pouquinho da história do nosso poeta, né? O que a gente gosta bastante. Olha só quem está aí, um poeta, um dos que fez mais barulho na história, né, da história do modernismo, principalmente na Semana da Arte Moderna, né? Oswald de Souza Andrade, natural de São Paulo, foi uma das personalidades mais polêmicas do modernismo brasileiro. Em 1912, partiu para Paris, onde viveu durante 5 anos e foi influenciado pelas ideias futuristas. A participação de Oswald da Semana da Arte Moderna, né, na semana de 22, é seguida de sua segunda viagem à Europa, em Paris, na Sorbonne. Profere a conferência O Esforço Intelectual do Brasil Contemporâneo. Então, foi falar sobre isso. Em 1924, publicou o Manifesto Pau-Brasil, um dos mais importantes manifestos, né, o mais importante trabalho do Oswald de Andrade. Então é isso aí, vocês conheceram um pouquinho da vida dele. Ele era muito polêmico, ele queria mesmo instigar as pessoas, tanto que se ele estava no lugar, né, olha, tem que vir todo mundo elegante, de paletó e tal, ele ia de sandalinha, ia de bermuda e tal, porque ele gostava mesmo de causar, né? Então, agora a gente vai conhecer um poema, né, do Oswald de Andrade e observe aí algumas das características que nós comentamos aqui do modernismo, né, para vocês observarem, né, nos trabalhos como estão integradas essas características. Então, é o vício na fala. Então, gente, continuando aqui no poema Vício na Fala, eu vou ler para vocês, leio também aí na sala com os colegas. Para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Olha só, ele é pequeno, um poema, mas aqui ele tem um significado muito grande. Então, primeiro, qual é a crítica que se faz quando ele diz vício na fala? Vício, entre aspas, né, que muitos podem considerar. Quando se fala, vai dizer aqui que é um vício,
porque não estão falando errado, né? Então ele começa criticando e mostrando dois tipos de linguagem. Por isso que ele diz, para dizerem milho, né, a forma culta de se falar, e mostra aqui o mil como povo, né, que não teve muita escolaridade, fala também o povo mais humilde, o povo do campo, que não tiveram oportunidade para estudar. Então, ele coloca aqui os dois níveis de linguagem, contrapondo uma com a outra. Aí também há discrepância, né, da fala. Para melhor, dizem melhor. Para pior, olha aqui, pior. Na fala, não temos, né, não aparece muito esta diferença, né, na nossa pronúncia, mas na escrita, sim. Né? Veja que na escrita, pior, como se fosse acentuado o O. Tipo, mió também. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Então, qual a crítica que está por trás deste pequeno poema? Né? Que quem faz realmente o trabalho, quem são? São as pessoas que falam errado, entre aspas, né? Então, ele diz que aqui... Então, quem está ali para ajudar no desenvolvimento da cidade, desenvolvimento do país? As pessoas que falam mil, as pessoas que falam pior, com acento aqui, as pessoas que fazem, ou que falam teia, e assim sucessivamente. Para telhado, dizem telhado também. Então, são, né, pessoas que não falam a forma culta da língua, mas eles fazem o serviço deles, né? Então, ele mostra que a fala coloquial, a fala do dia a dia, a fala realmente do povo, e é isso que na fase modernista eles querem apresentar para as pessoas, querem mostrar, olha, vamos falar aquilo que o povo quer ouvir, que ele quer saber, vamos criticar, vamos mexer com essa realidade. E aqui, quando eles vão fazendo telhados, a gente deduz que ele convida o autor, o escritor, o artista a continuar, né? E vão fazendo telhados, eles continuam fazendo telhados. Falam, não falam a forma culta, mas eles trabalham. E os artistas também, eles são levados a continuar trabalhando desta forma, né? Com a linguagem mais acessível, a linguagem coloquial, a linguagem do povo. E temos outro poema, também que se chama O Primitivismo, né, que vem do primitismo, né, ou do primitivo, né? O erro de português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido. Então, isso aqui também, né, por trás desse poema, erro de português, dá para você, né, analisar de duas formas, erro de português, erro do português, né? Então, qual foi este erro? Foi querer vestir o índio, né? Ele não conhecia, né, essa cultura de estar vestido. Então, ele quis aqui impor, né, a cultura dele, a cultura europeia, para o nosso Brasil. Então, são esses tipos de críticas, nessas coisas que impuseram, que trouxeram de fora, que o modernismo queria acabar, né? Queria tirar toda essa espécie de produções acerca de outros países e fazer realmente uma literatura brasileira, né, cheia de símbolos do Brasil, representado pelo índio, pela floresta, pelo povo, né? E vocês vão ver mais adiante pelas regiões
na prosa principalmente. E aqui também nós temos um trecho, né, do texto do Oswald de Andrade, sobre o manifesto. Então ele diz, olha aqui, Oswald de Andrade, né, todo galanteador. Então, este olhar virginal que procura descrever quem somos de fato, sem desprezar nenhum grupo social, liga-se à busca de certo primitivismo que norteou este primeiro momento modernista, visando colocar em xeque séculos de colonização cultural. É isso que ele busca, é uma das principais características, né, do seu trabalho, do seu poema. Por isso que ele fez aquele poema, né, sobre o europeu que chega e quer vestir o índio, né? Isso não poderia acontecer. Mas ele se vestiu porque estava chovendo, né? Se tivesse sol, talvez ele não teria feito isto. O Manifesto da Poesia Pau-Brasil, de Oswald de Andrade, expressa bem esse desejo de questionamento e retorno crítico às fontes de nossa civilização, que recai, é claro, nos seus trabalhos, né? Nas características que estão lá nas suas obras, nos seus poemas. Então ele vai criticar muito esta característica europeia que existe, né? Que até hoje algumas coisas ainda estão presentes. Imagina na época que eles já estavam fartos de tudo isso, né? Não queriam mais envolver, né, os trabalhos de outro país com o nosso. Vamos fazer uma literatura limpa, né? Bem brasileira. Vamos mostrar o que é nosso. Não temos mais obrigação de ficar à mercê do trabalho dos outros, né? Então, isto é a principal proposta do modernismo. Então, foi o que nós vimos na aula de hoje, né? Trabalhamos o movimento modernista, trabalhamos algumas das suas características marcantes, né, na poesia, e vamos ver também algumas na prosa, e vimos um pouco do Oswald de Andrade e seu trabalho, né? Eu acho que deu para você identificar lá características de todo o movimento na sua obra, apesar de ser tão pequenininha, né, o vício de linguagem principalmente, mas expressa muito. Então é isso aí, e ficamos por aqui. Até a próxima aula.